Aula 27 da Física C. Vamos estudar força magnética sobre cargas elétricas. Antes de estudar a força magnética sobre cargas, vamos lembrar a força elétrica sobre cargas elétricas? Então, por exemplo, eu tenho uma carga principal Q aqui, e vou colocar uma carga aqui, Qzinho, a uma distância D do centro, de centro a centro. Essa carga vai exercer força sobre aquela outra carga lá? Vai. Então nós vamos estudar aqui a força elétrica exercida sobre essas cargas que eu vou colocando aqui dentro do campo elétrico dessa carga principal. Quanto vale essa força elétrica? Vale a constante eletrostática, o valor da carga principal, o valor da carga que eu coloquei aqui, dividido pela distância entre elas ao quadrado. Força é vetor. Qual o sentido dessa força? Ó, uma carga positiva e uma negativa, a força é de atração. Elas se atraem mutuamente, né? Ação e reação. E se essa carga aqui fosse positiva? Qual o valor da força? O mesmo valor da força. A fórmula para calcular é o mesmo. Qual o sentido agora? Carga positiva com positiva é repulsão. E o valor é esse. E aí, nós sabemos também calcular a força elétrica quando eu tenho uma placa carregada positivamente colocada próximo de uma carga, de uma placa carregada negativamente, mantida a uma certa distância uma da outra. Bom, aqui dentro, entre essas duas placas, existe um campo elétrico, chamado de campo elétrico uniforme, que é o céu. Qual o sentido do campo? Olha, sempre saindo da placa positiva e indo para a placa negativa. Vamos desenhar algumas linhas aqui desse campo elétrico. Então esse aqui é o campo elétrico que existe entre as duas placas. Bom, se eu tiver um próton aqui, se eu tiver um elétron aqui, esse elétron vai sentir alguma força? Claro, essa placa repele o elétron, essa placa atrai, ele vem para cá. Aparece uma força sobre ele, trazendo ele para cá. Como é que se calcula essa força? Ora, a força que entra, o valor da carga elétrica que eu coloquei aqui, vezes o campo elétrico, força que entra. Se fosse um próton, esse próton seria repelido por essa placa e atraído pela outra. A força seria nesse sentido. Como é que se calcula? Força que entra. E se eu jogasse alguma carga elétrica aqui? Aqui o campo elétrico é uniforme. Aí de repente eu resolvi jogar um próton aqui dentro. Joguei um próton com uma certa velocidade. Qual vai ser a trajetória desse próton? Vai depender da intensidade dessa velocidade. Se essa velocidade aqui for muito alta e esse campo aqui for muito fraquinho, ela vem em linha reta aqui e nem percebe o campo. Né? Se a velocidade for muito alta e o campo for muito fraco. Agora, uma velocidade não tão alta e um campo mais forte, esse próton sendo jogado aqui vai ser atraído, vai ser repelido por essa placa e atraído por aquela. Então é bem provável que ele faça essa trajetória ou essa trajetória. Se a velocidade for muito baixa e o campo é muito intenso, pode até fazer isso. Mas a tendência dele é tocar a placa negativa. E se eu jogasse um elétron? Jogasse um elétron aqui dentro. Ora, seria repelido por essa placa e atraído por essa. Poderia fazer isso. Qualquer uma dessas trajetórias aqui vai depender da intensidade do campo e da intensidade do vetor velocidade. Então, essa é força elétrica. Agora eu tenho um campo magnético. Por exemplo, eu tenho um ímã aqui, ó. Um polo norte aqui, um polo sul aqui, e perto dele tem um outro ímã. Tem um sul aqui e tem um norte aqui. Existe um campo magnético entre esses dois ímãs? Sim. Qual o sentido desse campo? Ora, sentido de campo magnético é dado pela agulha da bússola. Todo sentido de campo magnético é dado pela agulha da bússola. Se eu colocar a agulha da bússola aqui, como é que ela vai ficar?
Esse norte repele o norte, esse sul atrai o norte, então as linhas têm esse sentido. Esse é a representação de um campo magnético que existe entre o norte e o sul. Agora, vamos imaginar então que eu tenho um norte bem grande, o sul está do lado de cá, que eu não vou nem desenhar, e do lado de cá eu tenho outro ímã, com o sul aqui e o norte dele do lado de cá. E eu sei então que as linhas têm esse sentido, sempre do norte para o sul, dado pela agulha da bússola. Aí aqui dentro eu tenho um próton, tenho um elétron, eu vou jogar o elétron dentro do campo magnético, eu vou jogar o próton dentro do campo magnético. E agora? Como é que eu vou determinar a força magnética sobre cargas elétricas? A ideia aqui é o seguinte, ó. Lembra do efeito magnético que o Ørsted sacou numa puta de uma sorte? O que foi a experiência que o Ørsted fez? Ele, em cima da mesa dele, ele tinha uma agulha da bússola, orientada para o norte da Terra e o sul da Terra. Ao lado, ele colocou um fio, uma bateria e uma lâmpada. E foi explicar para os alunos dele como é que a lâmpada acendia, como é que era a circulação de prótons. Na época, eles achavam que a partícula que circulava ali era positiva. Então a corrente elétrica teria esse sentido, saindo do polo positivo. Mas aí, olha só, quando o interruptor estava aberto, não circula corrente elétrica, mas tem prótons e tem elétrons no fio? Tem. Só que não estão circulando, só estão vibrando. O elétron principalmente. Só que essa vibração não é suficiente para criar um campo magnético. Para o elétron criar campo magnético ou o próton criar um campo magnético, ele tem que circular, tem que ser corrente elétrica. Então, aqui eu tenho prótons e tenho elétrons, mas eles estão só vibrando, então nem vou considerar essa vibração. Em termos de magnetismo, nem vou considerar essa vibração. Então, eu tenho prótons e tenho elétrons aqui, só que não estão movimentando. Se não tem movimento, se não estão movimentando, eles criam um campo magnético? Não. Se não criam um campo magnético, eles vão perceber magnetismo? Não. Então esse próton que está parado, qual é a força magnética sobre ele? Não existe força magnética, nem sobre o próton, nem sobre o elétron. Entenderam por quê? Olha só agora, vê se vocês entendem. Ó. A hora que eu fecho o interruptor, os antigos achavam que eram prótons movimentando. Nós sabemos hoje que são os elétrons. Então essa aqui é a corrente convencional. Qualquer que seja a partícula que movimente, prótons ou elétrons, qualquer que seja ela, cria-se um campo magnético ao redor do fio. Hoje em dia se sabe que mesmo, hoje em dia faz experiência, pega um próton e faz ele movimentar. Porque aqui no fio é só o elétron que movimenta. Para fazer um próton movimentar, para comprovar que ele gera um campo magnético, tem que ser uma experiência à parte. Eu faço o próton movimentar e dá para comprovar que ele cria um campo magnético ao redor de si. Então, prótons e elétrons se movimentando, assim eles geram campo magnético. Ora, se gera campo magnético, o campo magnético que ele gerar vai interferir com esse campo magnético desse ímãs que estão aqui e vai aparecer a força magnética. Então vamos melhorar um pouquinho isso aqui. Aqui está o campo magnético que está entre o norte e o sul. Agora eu vou jogar um próton aqui dentro. Próton, vou jogar ele com uma certa velocidade. Agora sim, ele movimentando vai criar um campo magnético. Gera um campo magnético. Esse campo magnético interage com esse outro campo magnético aqui e aparece uma força magnética sobre ele. Quanto vale essa força magnética que vai aparecer sobre o próton? Sobre o próton. Vale. O valor do campo magnético, esse campo principal que está entre o norte e o sul,
o valor da carga elétrica que eu estou jogando aqui dentro, vezes a velocidade com que ele foi jogado, vezes o seno de um determinado ângulo alfa, beta, alfa. Seno do ângulo alfa. Estou usando a letra que está na apostila. Bom, o que é o B? Essa força depende do quê? Depende do campo original que eu tenho aqui, entre o norte e o sul. Claro, quanto mais intenso, maior vai ser a força. Eu dependo do valor da carga elétrica. Quanto maior o valor da carga, maior vai ser essa força. Atração, repulsão. Quanto maior a velocidade, mais intensa é a força. Mas aí aparece um seno aqui, ó. Que ângulo seria esse? Olha, esse ângulo alfa aqui é o ângulo entre dentre essas três grandezas, que tem que ser vetor. É o ângulo entre vetores. Carga elétrica é vetor? Não. Então esse seno é o ângulo entre o campo e velocidade. Alfa é o ângulo entre dois vetores que estão nessa fórmula aqui, entre o campo magnético principal e a velocidade com que a carga foi jogada. Nesse caso aqui, quanto vale esse ângulo alfa? Ora, ângulo, a velocidade é vertical para cima, o campo é horizontal, vale 90 graus. Então, quanto vale essa força magnética? Vale o valor do campo, o valor da carga, vezes a velocidade, seno de 90. Seno de 90 graus é 1. Então a força magnética vale. Essa força magnética, lembra da força elétrica? Força elétrica é força que vai... Não, força que entra. A força elétrica, quando eu tenho um campo elétrico, uma carga, uma placa positiva, um campo nesse sentido, o campo elétrico nesse sentido, e aí eu tenho uma carga elétrica Q, próton, por exemplo. A força elétrica que vai atuar sobre esse próton é a força que entra. O valor da carga vezes o valor do campo elétrico. Aqui, força bem que vai. A força magnética que age sobre partículas, sobre próton, força bem que vai. Aqui é força que entra, aqui é força bem que vai. Campo, a carga e o vetor velocidade. Por quê? Aqui está entrando 90 graus, depois nós vamos ver com outros graus aqui, com outros 0 graus, por exemplo. Agora, qual o sentido desse campo? Mentira, qual o sentido dessa força? Que força é vetor, o módulo é este, força bem que vai. E o sentido? É a regra da mão esquerda. Regra da mão esquerda. Do seguinte forma. Coloca a mão esquerda desse jeito aqui, dedão. Depois pega esse dedo aqui, o fura-bolo. O dedão tá assim. Pega os outros 3 dedos, recolhe os 3 dedos e fica dessa forma que tá aqui, ó. Dedão, fura-bolo e os outros 3 dedos juntos aqui assim. Todos entre eles formam um ângulo de 90 graus. Agora, dedão representa a força magnética que nós queremos determinar o sentido da força. É o dedão. Esse dedo aqui, fura-bolo, eu vou usar ele para indicar o campo magnético. Esse aqui vai indicar o campo. Esse aqui, ou os outros aqui, vão indicar vetor velocidade da partícula. Vou fazer assim, ó. Só para ficar os 3, ó. Campo, força, aliás, força, campo e vetor velocidade. FBV. FBV. Fui bem vestibular. Fui bem no vestibular. F, força, B.
Tudo bem? Que é o campo magnético vestibular de V de velocidade, FBV. Fui bem no vestibular. Então eu tenho que saber qual o sentido do campo, qual o sentido da velocidade e eu vou determinar o sentido da força. Quer ver? Olha aqui, o campo é horizontal para lá. Então já está aqui, ó, FB, o campo está aqui. Velocidade é para cima, vertical para cima. Então sem mudar este do sentido para lá, eu só giro a minha mão para adequar esse vetor aqui, que a carga foi lançada verticalmente para cima. Olha a força que vai aparecer sobre ele. Está entrando dentro do quadro. A força está entrando dentro do quadro. Então, sobre esse próton jogado dessa forma, olha aqui a força magnética. Vamos usar a mesma historinha do dardo. Se a força está entrando, eu estou vendo o rabicho do dardo. Estou vendo essa forma aqui. Então, essa força sobre esse próton vai jogar o próton lá para dentro do quadro. Entendeu? Aqui é FBV. O campo horizontal para lá. Velocidade, ó, tem que girar minha mão para cima, a força entrando dentro do quadro. Vou fazer outras situações aqui. E quanto vale essa força? Força bem que vai. Porque o ângulo é 90 graus. Vou fazer mais algumas situações com ângulo de 90 graus, depois a gente muda esse ângulo aí. Outras situações com ângulo de 90. Então vamos aqui. Vou fazer o campo agora saindo do quadro. Ó. Isso aqui é representação do campo. Algumas linhas do campo. E eu vou pegar o próton e vou jogar ele dessa forma que está aqui. Então esse aqui é o campo, está saindo do quadro, e eu vou jogar esse próton verticalmente para cima. Então as linhas do campo estão saindo, estão assim, e o próton eu vou jogar para cima. Então olha só, 90 graus de novo, né? Ângulo entre o campo e o vetor velocidade, 90 graus. O campo está saindo, velocidade para cima, ângulo continua sendo 90. Regra da mão esquerda para determinar o sentido da força. Fui bem no vestibular. FBV. O campo está saindo do quadro. Então está aqui saindo do quadro. Ó. Saindo do quadro. Velocidade é vertical para cima. Então gira esse dedo aqui para cima. Campo está saindo do quadro. Velocidade para cima. Olha o sentido da força que vai atuar sobre essa partícula aí. A força magnética. Ó, campo saindo, velocidade para cima, a força magnética vai ser para lá. E se eu jogar um próton assim, qual vai ser o sentido da força? Vamos fazer? Ó, força, foi bem no vestibular, força, campo e velocidade. O campo está saindo do quadro. O campo continua saindo. Olha a velocidade, já coincidiu lá. Ó. Qual o sentido da força? Vertical para cima. Então, sobre esse próton aqui, vai aparecer sobre ele uma força vertical para cima. E se eu jogar um próton aqui, ó? Depois a gente faz com o elétron também. Fui bem no vestibular. O campo está saindo do quadro. Vetor velocidade é para lá, ó. Velocidade é para lá. Estou jogando o próton para lá. A força magnética vertical para baixo. Então, sobre esse próton aqui, vai aparecer a força magnética para baixo. Quanto vale essa força magnética? Força bem que vai. Porque o ângulo continua sendo 90 graus. Vou fazer mais um. O campo está entrando dentro do quadro agora. Eu vou pegar um próton e vou jogar ele para cima. Qual o sentido da força que vai aparecer sobre ele? FB, campo, velocidade. O campo agora é para dentro do quadro. Então esse dedo aqui vai representar o campo que está entrando dentro do quadro. Vetor velocidade é para cima. Velocidade é para cima, o campo está entrando dentro do quadro, a força magnética sobre esse próton é para cá. Força magnética sobre o próton é para cá. Ó. Quanto vale essa força? Força bem que vai, porque o ângulo entre vetor velocidade e o campo é 90 graus ainda. Se
Se eu jogar um próton assim, ó, ângulo de 90 graus, então a força magnética vale força B que vai, FB/QV, BQV. E qual o sentido da força? Regra da mão esquerda. Esse dedo dá o campo que está entrando dentro do quadro. Vetor velocidade é para dentro, é para lá, ó. Assim, ó. Então a força vai ser para baixo. Ó, campo está entrando dentro do quadro, velocidade é para lá. Assim, ó. Melhor assim, ó. Campo está entrando dentro do quadro, vetor velocidade é para lá, a força magnética é para baixo. Regra da mão esquerda. Bom, e se o ângulo não for 90? Se o ângulo for, por exemplo, 0 graus, eu tenho um próton aqui e jogo ele dessa forma, dentro do campo magnético. Esse próton movimentando vai gerar um campo magnético ao redor dele? Vai. Toda vez que um próton movimenta, tem campo magnético. Toda vez que um elétron movimenta, tem campo magnético. Só não tem quando estão parados, ou só vibrando na sua posição, sem sair do lugar. Quanto vale essa força magnética? Ora, força magnética é força bem que vai, seno de um ângulo alfa. Esse alfa é o ângulo entre o campo e a vetor campo e vetor velocidade. Os dois são paralelos, o ângulo aqui não é 0 graus, alfa é 0 graus. E seno de 0 é 0. Então quanto vale a força magnética? A força magnética vale 0 newton. Ou seja, todas as vezes que a carga elétrica Q se movimentar paralelamente às linhas, a força magnética vai ser 0. Ou seja, o campo magnético não interfere nessa velocidade aqui, segue com velocidade constante. Quando a força magnética interfere, aí acelera a partícula. Certo? Então, todas as vezes que a carga for que a velocidade for paralela às linhas do campo magnético, a força magnética é 0. Ou seja, essa partícula aqui vai continuar com a velocidade v e o campo magnético não vai interferir nisso. Não vai aparecer força nenhuma, não acelera essa partícula. Outra coisa. Vamos ver essa situação aqui. Essa aqui, ó. Que o ângulo é 90 graus. Então, nós já sabemos então que a força magnética, o ângulo é 90, né? Entre o vetor velocidade e o campo, então é força bem que vai. Ora, vamos aumentar um pouquinho o campo para cá. Então eu jogo esse próton para dentro do campo, eu jogo ele para cima e aparece uma força para a esquerda. Para onde que essa carga vai? Qual vai ser a movimentação dessa carga? Joguei ela para cima, a tendência dela, se não tivesse a força, ela ia para cima. Dependendo desse impulso que eu der aqui, vai longe aqui. Mas quando aparece a força, ele vai fazer isso, a trajetória dessa partícula vai fazer isso, sobe por causa da velocidade, mas atraído por essa força aqui. A hora que a carga estiver aqui, essa força está assim, ó. A hora que a carga estiver aqui, a força está assim. Ou seja, esse movimento da carga dentro de um campo magnético é um movimento circular. A trajetória que essa partícula faz dentro do campo magnético é um movimento circular, faz uma trajetória circular. Se eu aumentar esse campo para cá, essa partícula fica girando aqui dentro, no movimento circular. Sabe aquele acelerador de partículas que tem na Europa, na Unicamp tem um agora também, moderno, só que menor? Por que ele é redondo? Por que ele é circular? Ora, porque todas as vezes que joga uma partícula dentro de um campo magnético,
A tendência dela é fazer um movimento circular. Então você faz uma trajetória fechada, ele vai, volta e fica fazendo aquele movimento circular. E nós sabemos que se é movimento circular, tem que ter uma força centrípeta. Qual é a força centrípeta que está direcionada para o centro? É a força magnética. Então, a força centrípeta é a força magnética que está direcionada para o centro da trajetória. Como é que se calcula força centrípeta? Massa vezes velocidade, essa velocidade aqui ao quadrado, a massa do próton, dividido pelo raio da trajetória, essa trajetória circular tem um raio. Como é que se calcula a força magnética? Força bem que vai. Essa velocidade aqui está ao quadrado, eu posso cancelar com essa. E aí, tem alguns vestibulares que calculam o raio da trajetória. Qual é o raio dessa trajetória circular aqui? Vou passar o raio para cá e esse produto aqui eu passo dividindo. Então, o raio da trajetória é a massa vezes a massa da partícula, vezes a velocidade dela, dividido pela intensidade do campo, vezes o valor da carga elétrica colocado lá dentro. O raio da trajetória circular. Por que é uma trajetória circular? Porque tem uma força centrípeta, a força magnética é centrípeta, então o movimento acaba ficando circular. Então, a força centrípeta é a força magnética. Então, o raio dessa trajetória é μv1 O raio da trajetória, μv1 A massa do próton que foi jogado ali dentro, vezes a velocidade dele, dividido pela carga do próton, vezes o campo magnético que tem aqui, esse campo principal. Raio da trajetória, μv1 Então, nós vimos duas coisas. Quando eu tenho um campo magnético, assim, e eu jogo um próton paralelo às linhas, a força magnética é nula. Porque no cálculo da força magnética, tem um seno entre campo e vetor velocidade. Como os dois são paralelos, esse alfa aqui é zero. Então aqui vale zero. E quando nós temos, por exemplo, um campo magnético assim, e eu jogo o próton dentro desse campo magnético com uma certa velocidade, qual o sentido da força? Vamos fazer mais uma vez aqui. Fui bem no vestibular. A força, o campo está saindo do quadro. O campo está saindo, ó. E velocidade é para cima. Então, sem girar, com esse dedo fixo, eu vou girar esse dedo aqui para cima, para indicar que ele está, a velocidade dele para cima. Então, a força magnética é para lá, ó. Olha aqui. A força magnética é para lá. E se a gente fizesse isso, ó? Eu tenho um campo magnético assim, saindo do quadro. E eu vou jogar um próton, não verticalmente nem paralelo, vou jogar o próton inclinadamente. O que acontece com esse próton quando eu jogo ele inclinado? Ora, se ele é inclinado, o vetor velocidade é inclinado, eu não posso decompor esse vetor velocidade. Tem uma componente horizontal, chamada de velocidade horizontal, né? Basta eu conhecer esse ângulo aqui. E tem uma componente vertical, chamada de V, velocidade na vertical. Essa componente na horizontal não sofre influência desse campo magnético. Então eu sei que esse próton vai para lá. Essa velocidade na vertical faz um campo magnético. Vamos ver se aqui está certo. Força para lá. Esse próton vai para a direita por causa dessa velocidade aqui, que é horizontal. E ao mesmo tempo, por essa componente na vertical, tem uma força que ele vai para lá, só que tem uma força magnética nesse sentido, que faz com que ele vá fazendo giros ao redor do seu próprio eixo. Por quê?
Vamos dar um outro exemplo aqui, porque os dois agora coincidiram e ficou mais difícil de ver. Vou fazer um outro aqui. Aqui, ó, o campo magnético, ele é horizontal, assim fica mais fácil da gente visualizar. E eu vou jogar um próton inclinadamente, que tem um determinado ângulo com a horizontal. Tem um determinado ângulo com a horizontal. Eu vou fazer a decomposição desse vetor. Tem a componente horizontal e tem uma componente vertical. Olha só, essa componente horizontal, não, por causa dessa componente horizontal, esse próton não sofre influência do campo magnético. Então eu sei que ele vai para a direita. Essa componente aqui traz ele para a direita. E a componente vertical? Vamos fazer? O campo é FBV, ó, o campo é para a direita, o campo magnético é para a direita. O vetor velocidade é para cima. A força magnética que aparece sobre esse próton, a força magnética, está entrando dentro do quadro. Ó, velocidade, o campo na horizontal, velocidade vertical para cima, a força magnética está entrando dentro do quadro. Então, sobre esse próton aqui, aparece uma força magnética entrando dentro do quadro. O que essa força faz com esse próton? Essa força aqui. Foi jogado para cima e a força é para dentro do quadro. Não faz o próton ir para dentro do quadro? Então essa componente faz ele ir para frente e essa faz ele ir dentro do quadro. Somando as duas, porque a velocidade é essa. Estou estudando a decomposição para saber o que vai rolar. Então esse próton vai para frente ao mesmo tempo entrando dentro do quadro. Então ele vai para frente e entrando dentro do quadro. Olha o movimento que é. Movimento helicoidal. Esse próton faz um movimento helicoidal. Quando eu jogo esse próton inclinadamente, eu posso obter duas componentes, uma horizontal e outra vertical. Essa horizontal, nós vimos aqui anteriormente, não sofre influência do campo magnético. Então eu sei que esse próton vai para frente. Essa componente vertical sofre uma força que leva esse próton para dentro do quadro. Só nos dois movimentos. Entra dentro do quadro e vai para frente. Entrou dentro do quadro e vai indo para frente, faz um movimento espiral, chamado de movimento helicoidal. Ele forma uma espira. Ah não, espira não é aquela espira de fio enrolado, não. Movimento espiral, né? Movimento espiral, ou helicoidal. Bom, só falta determinar agora se eu jogar um elétron. E se ao invés de próton eu jogar um elétron? Então vou fazer aqui, ó. Esse mesmo campo aqui. Então eu tenho um campo magnético saindo do quadro. Eu vou jogar um elétron. Eu faço a regra da mão esquerda normalmente. No final, eu inverto o sentido da força, porque é elétron. Quer ver assim, ó. O campo está saindo do quadro. Campo magnético saindo do quadro. Velocidade vertical para cima. Se fosse um próton, ele ia para lá. Como é um elétron, é só inverter o sentido da força. A força sobre o elétron é para cá. Força magnética. Se fosse um próton jogado assim, a força magnética é para lá. Né? Campo saindo do quadro, velocidade vertical para cima, próton vai para lá, ó, próton vai para lá. E se eu jogar um elétron, eu faço a mesma regra da mão esquerda, só inverto o sentido da força. Não é para lá, é para cá, sempre no sentido contrário. Vou fazer mais um aqui. Se eu tivesse aqui, ó, vou jogar um próton e vou jogar um elétron. Como é que fica? Olha, o campo saindo do quadro. Velocidade é para lá, ó, velocidade é para lá. Próton vai ser jogado para baixo. Esse próton aqui, aparece uma força sobre ele, vertical para baixo. E o elétron? É só inverter o sentido da força. O elétron é força vertical para cima.
Quando ele é jogado assim. E o próton vertical para baixo. Vou repetir aqui. Campo está saindo do quadro. Velocidade para lá, ó, para lá. Próton é jogado para baixo. Próton é jogado para baixo. E se for um elétron, é só inverter o sentido da força, para cima. Aqui. É isso.